Olá, meus amigos. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia para você que está aí conosco 11 horas da noite para esse momento onde a gente estará compartilhando um pouco daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. E antes de tudo, quero me apresentar, talvez tem algumas pessoas que não me conheçam. Bom, meu nome é Sérgio Akira Kawamoto. No Brasil todo mundo me chama de Sérgio, mas aqui no Japão todo mundo me chama de Akira, né? Me chame daquilo que for melhor, né? Enfim, sou casado faz 16 anos, né? Mês que vem já vou fazer, aliás, daqui 2 meses, 17 anos de casado, pela graça de Deus. Sou casado com Keila Kawamoto. Tenho 3 filhas, uma de 14 anos, outra de 12 e outra de 8 anos. Né? As 3 filhas. Né? E minha filha maior chama Kellen, a do meio chama Karine e a última chama Kyra. Né? Interessante, não sei porquê é tudo com K. Né? Acho que tem uma interferência, tem uma influência aí, né? com a minha esposa que chama Keila. Né? Mas segundo o nome delas é tudo com A de Akira. Né? Só uma curiosidade. E, enfim, faz 20 anos que a gente serve a igreja local aqui, né, de Toyohashi. E há 13 anos, 14 anos mais ou menos, a gente serve aqui a igreja de Toyohashi como pastor dessa igreja maravilhosa, igreja amada de Toyohashi, a igreja no qual nós amamos tanto. Amém? Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre o porquê dessa live, o porquê desse tema multiforme. Por quê? É baseado em Efésios 3:10, que diz assim: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida a todos. Pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. Então, a cada semana, se assim Deus permitir, nós estaremos compartilhando um pouco mais dessa multiforme sabedoria de Deus por meio de exemplos ou por meio de alguns livros, algumas referências, alguns assuntos, né, no qual, de alguma forma, homens têm manifestado parte dessa sabedoria de Deus na Terra. Né? Então, por isso o nome multiforme. E se tem uma coisa que eu amo, essa multiforme, essa diversidade. É um desafio que nós temos aqui no Japão, onde a gente acaba recebendo pessoas de várias partes do Brasil, ou várias partes até de outras nações também, e com isso vem culturas diferentes, vem denominações diferentes também, e esse é o nosso desafio de juntar todos no mesmo lugar. Né? Então eu amo essa diversidade. E é bem legal quando a Bíblia fala que é bem interessante que é pela igreja. É pela igreja que vai acontecer. E o que é a igreja? Efésios 2 vai dizer que a igreja é uma família, a igreja é um corpo e a igreja é um templo também. Né? A igreja é um templo onde todos nós somos pedras vivas. E pedra, para se encaixar, precisa ter muito atrito até dar aquele encaixe. Né? Então, e quando se encaixa, quando as pedras estão se encaixadas, então a glória de Deus ela vem, a graça de Deus vem. Né? Mas eu queria frisar mais que a igreja ela é um corpo de Cristo. E o corpo é constituído por vários membros. Né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27, diz assim com essas palavras: juntos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dela. Então não tem como eu falar que eu sou igreja. Não, nós somos igreja. Ah, eu sou o corpo de Cristo. Não. Juntos, todos nós somos corpo de Cristo. Então por isso que cada semana nós estaremos abordando assuntos diferentes por meio de pessoas também ou referências que nós vamos assim abordar. Inclusive hoje eu quero falar um pouquinho até desse livro aqui que eu li. A gente vai falar um pouquinho sobre o reino de Deus. E é bem interessante, a gente reconhece que tem alguns homens que Deus manifestou uma graça específica, a multiforme sabedoria. Né? Então, claro que cada livro pode ter alguns espinhos e a gente
precisa tirar. Temos que ter alguns cuidados, porque o homem, ele é falho, né? O homem é falho. Agora, a Bíblia não, né? A Bíblia, ela é infalível, né? Então a Bíblia não contém erros, né? A Bíblia é poderosa e é a palavra de Deus. Mas Deus também capacitou alguns homens, né? Deus capacitou você aí que está nos assistindo, Deus capacitou cada um de nós com algo específico. Então a gente precisa aprender a entender que pela igreja que somos nós, essa multiforme sabedoria de Deus, ela é manifesta. Então é juntos, nós juntos é manifestado tudo isso. E é claro que também ao ler algum livro ou assistir uma live assim como essa, ou qualquer outra live que seja, a gente precisa entender também a realidade de cada igreja local, para agregar ou não aquilo que vai estar sendo falado, ou talvez algumas ideias e tal, mas a palavra de Deus, sim, deve ser aplicada, né, a nossas vidas, independente do contexto, cultura, e glória a Deus por isso. Amém? Então, só uma breve introdução daquilo que nós vamos falar, se Deus permitir, nessas próximas semanas que virão. Cada semana vamos abordar um assunto diferente, ou um livro diferente, né? Então, gostaria de que vocês também pudessem até, né, dar algumas ideias, compartilhar também, né? Então, vamos interagir só um pouquinho para ver aqui quem é que está online aqui, né? Tem uns irmãos aí. Se você puder, coloca aí de onde você está. Ali, ó, até de Portugal, Leiria de Portugal, Jefferson de Portugal, glória a Deus. Mac Sorocaba, glória a Deus. Olha lá, no Brasil nos assistindo também. Uma família só. Pastor Evandro também, glória a Deus. Sayumi. Até a Thalita está assistindo. Olha, a Cris também está assistindo, olha só. Muito bom, então. Muito feliz aí de ver vocês, poder compartilhar. E durante também essa live aqui, se você puder aí tá compartilhando, você tá curtindo, você puder tá comentando também, para que a gente possa aqui, dando uma lida também aí nos comentários, para a gente poder justamente entender que a multiforme sabedoria de Deus, ela é manifesta pela igreja que somos nós. Então você também tem algo especial da parte de Deus para agregar, para poder realmente nos edificar a todos aqueles que vão assistir, né? Ou vão ler os comentários depois, tá bom? Então, vamos começar a falar então nessa semana sobre esse assunto aqui, sobre reino de Deus. E vamos falar a verdade, essa palavra reino tem sido falado muito ultimamente. E às vezes, para alguns, pode até ter virado uma moda, né? Porque é bonito de se falar, reino de Deus. E por isso que senti de compartilhar isso. Porque até que ponto será que eu e você, nós estamos entendendo aquilo que nós estamos declarando? Até que ponto nós estamos entendendo aquilo que está sendo falado por aí, que é o reino de Deus, né? Vamos falar sobre o reino de Deus. E é isso que Jesus ele veio, é isso que João Batista também declarou. E vamos ler ali, Mateus capítulo 4. Eu vou dizer algumas referências, se você quiser tomar nota aí, né? Você pega seu papel aí e vamos anotar várias referências aqui para a gente se edificar, para que a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta por meio de nós, né? E eu sempre gosto de falar que quando nós anotamos, a gente não precisa aprender a segunda vez, né? Porque nós se esquecemos fácil das coisas. Uma vez que eu anoto, eu guardo um pouco mais. E se caso eu esqueça, eu tenho ali as minhas anotações para poder justamente revisar e rever se é isso que está na Bíblia, né? Porque a Bíblia é a autoridade máxima e nós temos que ver se aquilo que estamos falando aqui está contido nas Escrituras. Amém? Então, Mateus 4, verso 17. Tá dando para acompanhar aí, gente? Glória a Deus. Daniele também, ó, Dani. Boa noite para vocês aí. 11 horas e todo mundo acordado. Rafa Alboledo também, ó, todo mundo acordado, hein? Glória a Deus. Mas vamos estar despertos, não para apenas assistir uma live, mas para a gente se edificar na palavra de Deus, nos aperfeiçoar. Vamos ver se eu consigo falar tudo, né? Temos 1 hora.
E vamos lá, Mateus capítulo 4, verso 17, fala assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a primeira coisa que eu vejo aqui é o reino dos céus que está chegando. Não é um reino nos céus, é um reino dos céus que está chegando, né? Então isso é muito importante a gente definir isso. Existe um reino dos céus que é chegado na terra, né? Ele está chegando na terra. Em outras palavras, poderia até dizer também: o rei está chegando, o rei está voltando. Amém? E até mesmo se a gente for ver Mateus capítulo 6, verso 33, também a Bíblia vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, mais uma vez, a gente vê a palavra reino de Deus sendo declarado, sendo falado aqui, sendo mencionado aqui nas Escrituras. O reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. A palavra buscar fala da gente poder estudar, explorar, compreender e aprender. E é isso que a gente vai estar fazendo aqui. A gente vai estar explorando, buscando entender o que seria esse reino de Deus, que a Bíblia diz que é para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Agora, uma coisa que muitas vezes a gente tem dificuldade para entender o reino de Deus, que inclusive tem aqui algumas ideias com relação a esse tema nesse livro que a gente falou aqui no início, é, por exemplo, a maioria de nós não viemos de um reino, nós não vivemos ou num reino, a gente veio de uma democracia, ou alguns vieram talvez de outro tipo de governo, né? E fazer uma pergunta para você aqui. Eu não sou professor de história, mas quem é que gosta de história aí? Responda aí, ó. Tô com o computador aqui do lado. Quem é que gosta de história? Tem gente que gosta de história aí, gente? Dá um oi aí. Eu vou fazer umas perguntas aqui e a gente vai estar falando um pouquinho sobre alguns tipos de governo, né, que, assim, durante a história da humanidade, homens tentaram ver alguma forma, tentando governar a Terra de várias formas. De várias formas. Mas deu ruim, né? Vamos lá, Michele gosta, Sazuki gosta, olha só. Vamos lá então. O estilo de governo que eles tentaram para governar a Terra, né, há alguns séculos atrás, foi o feudalismo. Quem se lembra o que seria o feudalismo? Vamos lá? Quem é que consegue responder aí? Eles tentaram governar a Terra por meio do feudalismo. Bom, para a gente remir o tempo então, né, eu sei que vocês estão respondendo aí, mas vão comentando aí o que seria feudalismo, já pode escrevendo aí. Né, mas feudalismo descreve um governo, um sistema de domínio estabelecido pela posse. Em breves palavras, quem tem autoridade na terra é quem tem mais terra, né? Então, a terra era a principal fonte de poder nessa época. Logo, então, quem tem mais terra, mais autoridade ela tem sobre o governo, sobre a terra, sobre aquela comunidade ou aquele grupo de pessoas que poderiam viver nesse tempo aqui, ok? Feudalismo, então, tem a ver que quem tem mais posse de terra, mais poder tem. Só que esse tipo de governo deu ruim, gente. Não deu certo. E foi quando foi trazendo outros tipos de governo, né? E outro tipo de governo, primeiro foi feudalismo, né? E o segundo tipo de governo também, que durante a história houve, né? Não estou falando em ordem cronológica, porque isso houve várias vezes, um voltou e outro foi de novo, e enfim. Existe outro tipo de governo que é a ditadura. Ditadura, onde alguns homens que se intitulavam, de repente, ou criam, que receberam uma chamada de Deus, ou tipo, entenderam que foi escolhido, era alguém especial, então ele usa dessa autoridade para governar, sabe, o povo inferior. Então,
Assim como teve Faraó ali no Egito, se considerava Deus e enfim, vários outros homens, né? Então, a ditadura sempre esteve presente em várias gerações, né? E até nos dias de hoje ainda existe. Por exemplo, né, a gente vê alguns países nesse tempo vivendo esse tipo de governo. Mas só que também não dá muito certo. Não dá muito certo esse tipo de governo, né? Porque onde os ditadores eles governam e eles fazem a vontade deles e às vezes a ambição pessoal, interesses particulares é que predomina. O povo que está ali embaixo, eles não têm poder nenhum de nenhuma decisão, na verdade, né? Então, que tipo de governo homens estão tentando se levantar? Continuamos construindo. Eu queria que você prestasse muita atenção, né? Para a gente até chegar naquele lugar, né? Então até agora a gente viu feudalismo, que por meio da terra, quanto mais terra tiver, mais poder tem. Segundo tipo de governo, a ditadura, onde ele usa e abusa dessa autoridade, onde as ambições pessoais dele é o que importa. Interesses pessoais é o que importa. E ele faz o que ele quer para que essa vontade seja estabelecida. Por fim, também tem outro tipo de governo que procuraram implementar ou mudar, que é o comunismo. O comunismo é praticamente uma combinação ali entre feudalismo e a ditadura, né? É uma coisa meio junta, meio misturada, né? Onde o Estado comunista ele toma posse, né, de todas as propriedades ali privadas que tenha, né? E procura gerar produtividade pela opressão. Né? Então ele governa dessa forma também. É uma mistura. Mas também existe o socialismo também, que é esse outro tipo de governo, né? Onde o Estado ele toma conta, né, de todas as coisas também. É um pouco parecido com o comunismo, mas esse socialismo também, o que importa é o Estado. Né? Então, o que vai ser das pessoas ou não, o que importa é o sucesso do Estado. Né? Então, esse tipo de governo, durante a história da humanidade, existe, até alguns existe até hoje. Agora, a maioria de nós ocidentais, nós viemos de uma... Responda aí, gente. Enquanto eu tomo um chazinho aqui, ó, com a nossa canequinha, missão apoio. Glória a Deus. Nós então viemos e vivemos uma democracia, né? Democracia é o governo onde o povo elege, né? O povo elege aí o presidente, onde a voz do povo é a voz de Deus. Mas isso é um engano também, gente. É um engano e não dá muito certo, né? Então, e outra coisa, os votos, né, de cada um do pessoal aí que vai estar votando pro presidente e tal, sabe? Muitos podem se equivocar, muitos podem estar errado também. Então isso gera muita bagunça também. É o que muitas vezes a gente vê aí no nosso querido país, né? A gente vê esse tipo de governo que não tem dado certo. Mas aqui que eu quero chegar, gente. Segura nas cadeiras aí, eu não sei de onde você está assistindo, mas existe um governo que vai dar certo e que dá certo, gente. Existe um governo que está para vir. O reino de Deus é chegado. Existe um reino que é dos céus. Existe um governo que é dos céus, que Deus ele quer implementar na terra. Eu acho que travou um pouquinho aqui e a gente deu continuidade aqui. Só deixa eu ver aqui se está todo mundo ok aí. Então existe um governo, gente. Existe o governo de Deus. E é isso que Deus ele anseia, é a volta de um rei para governar toda a terra. Gente, eu sei que nós amamos o nosso Brasil
e muitos ali até brigam pelo presidente que está lá. Gente, amém. Nós temos que orar pelos nossos presidentes, pelos nossos líderes, mas mais do que isso, nosso coração precisa ansiar por esse governo celestial que estará sendo implantado na terra e onde esse governo não terá fim. Glória a Deus por isso. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí, olha, muitos aí, Cristo glorificado, glória a Deus, louvado seja Deus. E é isso aí, gente. Olha, é sobre isso que eu quero falar. Então, o reino é um domínio sobre o qual o rei exerce o controle. Então, como a gente não veio de um reinado, a gente não sabe como que funciona muitas vezes um reino. E é sobre isso que eu quero, então, compartilhar um pouquinho com vocês. E, gente, tem muita referência aqui que na Bíblia, nas Escrituras, vai falar muito sobre o reino de Deus. Se a gente for ver, por exemplo, Mateus 4, que nós lemos, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Mateus 4, 23, né, que ele estava pregando o evangelho do reino. Mateus 5 fala que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E por fim vai Mateus 5, Mateus 6, Mateus 9, Mateus 10, Mateus 12, 13 e várias referências. E Mateus 16, Mateus 18, Mateus 20, 21, 22, 23, 24, 25, Lucas 8, 9, Lucas 12, 22, João 18 e João, sabe? E várias outras referências que todas elas aqui, né, pra gente remir o tempo, todas elas vai falar sobre o reino de Deus. Existe um reino, gente. Existe um governo diferente. Os homens têm tentado governar a terra de diversas formas. Não dá certo. Porque existe um governo aqui, gente, um governo que já está estabelecido. Um governo aqui que já tem as suas leis. Um governo que já tem seus valores. E glória a Deus que é por meio da igreja, é por meio de nós, que essa multiforme sabedoria de Deus será manifesta na terra. E eu e você, nós fazemos parte disso. Então, em um reino, o rei, sabe, ele governa todas as coisas e a sua palavra, a palavra do rei, ela é lei. A palavra que o rei ela fala é a lei. O rei é a única fonte de autoridade no seu reino. Não existe democracia nesse reino. É a palavra do rei que predomina. Por mais que você possa pensar, não, mas eu vim de uma democracia e eu aprendi dessa forma. Não importa. O que importa é o que a Bíblia diz. O que importa é o que o nosso rei diz. A palavra dele é lei. É bem interessante que Jesus também, em várias referências aqui da Bíblia, ele vai falar o seguinte, porque só quem é rei tem autoridade para poder falar e aquilo se tornar uma lei. E olha o que Jesus faz, né? Jesus, quando ele chega, Jesus é lindo, né? Jesus é lindo, maravilhoso. Ele vem e vai falar o seguinte: ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. E ele repete isso várias vezes na Bíblia. Por quê? Jesus, ele é o Rei da Glória. Jesus é o Rei que virá. Jesus é o Rei que tem autoridade para falar e declarar e isso ser lei. Ok? Então, nós precisamos simplesmente concordar com aquilo que o Rei ele diz. O Rei, ele fala e nós precisamos obedecer. O que ele diz aqui? Está na palavra de Deus. Amém? Está na palavra de Deus. Agora, algumas características desse rei, para nós entendermos um pouco melhor do que é um rei. O rei, ele não chega ao poder por voto popular. Seu poder vem desde o nascimento. Sabe, líderes democráticos, eles são eleitos. Mas só que os ditadores, eles tomam o poder. Mas só que o rei, ele nasce no poder. Oh, Jesus! Ele é o rei. Ele é o rei da glória. Oh, Deus! Essas coisas me empolgam, gente. Ai, meu Deus. Presença de Deus que inunde seu coração com essa esperança que haverá de vir um rei que vai governar. E esse governo,
É um governo onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, haverá a glória eterna sobre toda a terra. Uma outra característica de um rei. O rei, ele tem essa posição por direito de nascimento. Sabe, nós não o coroamos. Tudo que podemos fazer é apenas reconhecer que ele é rei. Simplesmente assim. Outra característica de um rei é que o rei, ele não pode ser deposto por voto popular. Assim como houve lá no Brasil, impeachment e tal. Não, com o rei ele não pode ser tirado. Não pode ser tirado. A Bíblia fala em Apocalipse 11, ele reinará para todo o sempre. E o que a Bíblia diz é... Outra característica de um rei... Estou rápido aí, gente? Estou conseguindo anotar aí? Glória a Deus. Tem gente aí que tá aleluiado. Glória a Deus, né? Tô quase pulando aí. Glória a Deus. Outra característica desse rei, a autoridade do rei, ela é absoluta. Por isso que ele não é chamado de presidente e nem primeiro-ministro. Jesus, ele é o rei da glória. Amém? Porque os presidentes, eles precisam consultar muitas vezes o Congresso, algumas coisas para poder aí, o parlamento, para poder tomar as decisões, para poder definir algumas coisas. Não, o que o rei fala é autoridade e é lei. Essa é outra característica do rei. A palavra do rei, ela é lei. Uma outra coisa também, uma outra característica de um rei, é que o rei, esse rei, que é o nosso rei Jesus, ele é dono de tudo em seu domínio. Dono de tudo. Salmo 24, verso 1, vai dizer assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Gente, quem é o rei desse mundo? Quem é o rei desse mundo? Salmo 50, verso 10. Porque meu é todo animal da selva e as de Maria sobre os milhares de montanhas. Tudo pertence a Deus, ao nosso rei. Glória a Deus por isso. Outra característica do rei é que o decreto do rei é imutável. Uma outra coisa também é que Isaías capítulo 40, verso 8, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. E o próprio Jesus também, o nosso rei, ele disse o seguinte, Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus, o que ele fala é imutável, a palavra de um rei. Um outro ponto também, outra característica de um rei, tá vendo como que muda? Quando a gente começa a entender e sair dessa democracia, dessa mentalidade democrática que nós vivemos e adentramos para uma mentalidade de um reinado, então as nossas atitudes, nosso comportamento, a nossa forma de pensar começa a mudar. Nós temos esperança, nós começamos a ter mais entendimento daquilo que nós precisamos fazer e nos posicionar diante disso. Outra característica de um rei é que o rei, ele determina quem será o seu súdito. É ele que escolhe. E é bem interessante. Olha só, gente, segura nas cadeiras novamente. João capítulo 15, verso 16 ao 19. João 15, 16 ao 19. Esse é o nosso rei. Glória a Deus por isso. Não me escolheste vós a mim, mas eu, o rei, vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isso vos mando, que vos amei uns aos outros. Se o mundo vos aborrecer, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. E se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Amém? Nós somos escolhidos por esse rei. E que privilégio, gente, privilégio poder fazer parte desse reinado. Eu não sei você, mas é um privilégio. A gente precisa ver como um privilégio
Nós não merecíamos nada, mas o rei nos escolheu e esse rei voltará e esse rei estabelecerá seu governo sobre a terra. E será um governo que não terá fim. Agora, se eu entendo então, gente, até aqui tudo bem? Ok? Construímos então o entendimento de que os homens tentaram governar a terra de diversas formas. Feudalismo, a ditadura, o comunismo, socialismo e a democracia. E todos esses tipos de governo não tem dado certo. Não tem dado certo e nunca vai dar certo, gente. Pode até dar um pouquinho certo em alguns aspectos, porque existe uma forma de governo estabelecida já antes da criação do mundo. Já havia um governo estabelecido, mas o homem ele rejeitou esse governo. É por isso que nós até hoje estamos colhendo muitas coisas que Adão ali rejeitou e tantos outros rejeitaram o governo de Deus. Em nome de Jesus, que eu e você, hoje, nós aceitemos este governo. Nos sujeitemos a esse governo. Sujeitemos a Deus, sabe? Sujeitemos a esse governo de Deus. Ele é rei. E o que ele falou é lei. Não tem como questionar. Ele falou para nós renunciarmos a algo, é lei. É a cultura. Mas por que ele fala? Porque ele é mau? Não, porque ele sabe o que é melhor para o seu reino. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E você sabe muito bem disso, você que está nos ouvindo. Que tem algumas coisas que você fala, não, mas por que isso? Você quebra um princípio e o que acontece? Esse princípio te quebra depois. Porque já tem uma lei, já existe leis, já existe a palavra de Deus, onde o rei ele quer governar as nossas vidas e governará todas as nações. Amém? Glória a Deus, né? É isso aí. De Jerusalém virá esse governo. Glória a Deus. Jesus virá futuramente, breve, em nome de Jesus. Voltará com esse corpo glorificado, estabelecerá onde Jerusalém será o centro e governará toda a terra. E glória a Deus por isso. Se Jesus é o rei ele se torna Senhor. Senhor. Sabe quando nós oramos Senhor? Essa palavra Senhor tem um peso muito grande também que muitas vezes nós desconhecemos. Ou fingimos que nós não conhecemos direito. Mas a palavra Senhor é aquela que é a autoridade máxima. Senhor é aquela autoridade onde nós devemos nos submeter. E alguns princípios fundamentais desse senhorio. Alguns princípios. Primeiro, o rei é dono de tudo em seu território. O rei ele é dono de tudo. Nós já lemos isso lá em Salmos. O rei é dono de tudo. Então, ou seja, todas as coisas pertencem ao rei. Não existe propriedade privada em seu reino. Tudo é dele. Você consegue dizer isso aí onde você está? Tudo é dele. Tudo é dele. A sua vida, os bens, filhos, tudo é dele. Tudo é dele. Outro princípio fundamental desse senhorio do nosso Rei Jesus é que a utilização de qualquer coisa em um reino é um privilégio, porque, afinal de contas, tudo é dele, e se Deus permitiu nós usufruirmos de algo na terra, é privilégio, gente. É um privilégio, é uma graça concedida pelo rei. Eu gosto de de certo homem que quando se pergunta para ele, e aí, como que você está? Ele sempre responde, eu estou melhor do que eu mereço. Porque a verdade é que tudo é dele, nós não merecemos nada, mas pela sua graça, ele nos dá esse privilégio de nós recebermos algo, de nós usufruirmos de algo. Ele é o Senhor. Glória a Deus. Ele é o Senhor. Outra coisa também, outro princípio fundamental desse senhorio é que o rei ele pode dar ou distribuir qualquer coisa a qualquer pessoa em seu reino, porque ele é dono de tudo. Ele pode tirar, ele pode dar, ele faz o que ele quiser, porque ele é o rei. Sabe? Então nós precisamos
descansar diante disso. Se Deus, de repente, ele tirou, ou se de repente ele colocou, ele é que distribui, é ele que faz. Então descansemos nesse senhorio também, na soberania de Deus. Outro princípio fundamental do senhorio é que a submissão ao senhorio do rei significa que não temos direitos pessoais. Uau, essa é difícil, hein, gente? Essa é difícil. Diante de um evangelho que nós temos ouvido, não sei se a gente pode considerar evangelho, na verdade, onde o ventre é o próprio Deus, onde seus sentimentos, as suas vontades é o seu próprio Senhor, e a gente entender que submissão ao senhorio do rei, a gente não tem mais direito, pessoal. A gente só tem o direito apenas de fazer uma confissão. Jesus Cristo é o Senhor, somente isso. Então, é isso que significa um reinado. Mas ao mesmo tempo, sabe, quando nós entendemos que esse rei tem o melhor para nós, nós ainda vamos fechar e você vai entender melhor, né? Então segura um pouquinho mais aí, né? Segura um pouquinho mais. Nós vamos entender que se nós estamos debaixo de um reinado, gente, nós não temos o que se preocupar. Se de fato eu entendo que Jesus é o rei, se de fato eu entendo que existe um reino dos céus, que está para vir, que nós somos chamados para manifestar na terra e nós fazemos parte desse reino, nós podemos descansar. Outra característica, outro princípio fundamental desse senhorio é que essa obediência é o reconhecimento desse senhorio. Então, quando nós obedecemos ao rei, nós estamos dizendo: Tu és Senhor, a minha vida é tua, tu és o Senhor e minha vida é tua. E teu desejo é uma ordem. Isso eu acredito que você já viu em alguns filmes, né? Alguns filmes onde tem aquele rei, onde você vê aqueles súditos falando: teu desejo é uma ordem. Será que a gente pode dizer isso para o nosso Senhor, Jesus e Rei? O teu desejo é uma ordem. E é um privilégio. Não merecemos. Tudo que nós vivemos hoje é privilégio, gente. Privilégio. Ação de graças também é um reconhecimento do senhorio do rei. Sabe quando nós oramos assim, agradecendo pelo alimento, pela roupa, pelo abrigo, sabe? É reconhecendo novamente que Jesus é o rei. Ele nos está dando essa oportunidade e esse privilégio, porque ele é a fonte de tudo. A Bíblia vai dizer que não há nada na terra que não foi concedido por Deus, pelos céus. Então, se nós temos um chazinho novamente aqui, ó, se eu tenho um chazinho para tomar aqui, gente, obrigado por esse chá, Senhor. O Senhor me deu essa oportunidade, esse privilégio de usufruir, sabe, de um chazinho ou de uma bolachinha que está aqui do lado, né? E enfim, nós temos esse privilégio. E o último princípio fundamental do senhorio é que a palavra do Senhor nunca pode ser usada juntamente com mas. Ou seja, por exemplo, eu amo o Senhor, mas... Não tem mais. Quando nós entendemos o senhorio, não tem mais. A palavra dele é lei. Ou ele é senhor de tudo, ou não é senhor de nada. Ele é rei e ele é senhor de tudo. Amém? Até aqui tudo bem, gente? Vocês estão recebendo aí um pouquinho dessa multiforme sabedoria de Deus, onde Deus nos chama que pela igreja nós precisamos manifestar isso, né? Então cada um de nós carregamos algo da parte de Deus e quando nós reconhecemos isso, nós somos aperfeiçoados. Acredito que você que está nos assistindo, se você está com o seu coração, com esse padrão, com esse princípio de honra, no sentido de, olha, eu quero reconhecer que o Akira, ele carrega algo da parte de Deus, né? Pelo menos uma coisa ele tem, pelo menos uma coisa. Mas se eu reconheço isso, eu sou aperfeiçoado, eu sou edificado. E é dessa forma que eu creio que Deus ele espera que nós nos comportemos como igreja. Amém? E uma passagem muito conhecida está lá em Mateus, capítulo 6, verso 9 em diante. É aquela famosa
oração do Pai Nosso. Gente, e eu acredito que todo mundo sabe. Fala aí, gente. Todo mundo sabe, né? Vamos ver, todo mundo sabe. Amém, é isso aí. Glória a Deus. A gente lendo aqui também novamente, olha só que interessante. A gente tira vários princípios, né? Na verdade, aqui dessa oração do Pai Nosso, Mateus, capítulo 6, verso 9. Portanto, orem da seguinte forma: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O primeiro princípio aqui do reino de Deus, o Pai, ele é nosso. O princípio aqui do reino de Deus, você vê que o reino de Deus é um reino coletivo. É um reino coletivo, não existe nada meu, não existe nada privado, é nosso. Amém? É um princípio do coletivo. E olha a oração: venha o teu reino. E agora? Agora essa oração já se torna, sabe, com uma mentalidade diferente. Venha o teu reino. O reino de Deus tem a sua vontade, porque vai continuar dizendo o seguinte: seja feita a tua vontade. A tua vontade é uma ordem. O teu desejo é uma ordem. Então há uma vontade nesse reino. E seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Estão entendendo? Como que quando nós transicionamos a nossa mentalidade para um reinado, essas orações faz muito mais sentido. Outra coisa também, outra característica do reino: dá-nos hoje o pão para esse dia. No reino, a provisão. Se você está debaixo do reino de Deus, debaixo do senhorio desse rei, que é dono de tudo, há provisão na tua vida. Amém? Há provisão. Verso 12: perdoa as nossas dívidas. Nesse reino, há misericórdia também. Assim como perdoamos os nossos devedores, no reino de Deus há uma cultura de reconciliação. Há uma cultura, sabe, de unidade, de coletividade. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Fala também, o reino de Deus tem uma proteção. Quando nós estamos, então, debaixo desse reino, debaixo desse senhorio, quando eu entendo que Jesus é o rei, a palavra dele é uma ordem, a palavra dele é uma lei, eu entendo que eu vivo num coletivo, existe um reino que é de Jesus, há uma vontade de Jesus, há uma provisão nesse reino, há misericórdia nesse reino, há uma cultura nesse reino e há proteção nesse reino. Uau, eu posso descansar então nesse reino maravilhoso, nesse reino de Jesus. E para finalizar aqui, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Bom, tem várias outras coisas aqui. Gente, tem bastante coisinhas, vários princípios que vai falar nesse livro também. E várias outras coisas que nós poderíamos falar aqui também. Mas glória a Deus pela tua vida que nos acompanhou até aqui. E eu queria, antes de orar, porque o nosso anseio precisa ser que o teu reino venha. Que o teu reino venha, Deus. Que teu reino venha, Jesus. Estabeleça o governo sobre a terra. Os homens não quiseram teu governo e estão indo de mal a pior. Os homens têm tentado governar a terra, mas não tem dado certo. Jesus, ora vem, Senhor Jesus, manifestar o teu governo, manifestar teu reinado por meio de nós, pela igreja, a multiforme sabedoria será manifesta. Venha o teu reino. O reino dos céus, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, como é feita nos céus. Mas para que nós, antes de nós orarmos, para que o reino venha, o reino dos céus venha, nós precisamos orar para que o nosso reino saia. Vou repetir. Antes de nós orarmos para que o reino venha, nós devemos orar que o nosso reino saia. Que o nosso reino saia.
Até talvez hoje, muitos de nós temos governado as nossas próprias vidas e não tem dado certo de novo, gente. Não dá certo. Pode até dar certo um pouquinho, mas lá na frente vai dar ruim de novo, gente. O homem tem tentado governar a si mesmo, não tem dado certo. Por isso que nós precisamos conhecer as leis, conhecer a Constituição, conhecer o coração de um rei. E você vê de Gênesis a Apocalipse, o coração de Deus é um coração de um pai. O coração de Jesus é um coração de um rei também querendo manifestar o seu reinado na terra. E durante toda a história da Bíblia você vê o homem rejeitando esse governo. A pergunta agora fica, e você? Vai rejeitar também esse governo? O que vocês nos respondem antes de nós orarmos? Deu para compreender? Ficou alguma dúvida? Vamos orar? Gostaria que aí onde você está, vamos orar para que o nosso governo saia, para que o governo de Deus venha ser estabelecido na nossa vida, na nossa família, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, por esse tempo onde passamos um pouco compartilhando da multiforme sabedoria de Deus manifesta por meio da igreja. Obrigado por esse assunto específico, onde o Senhor deu uma graça específica, um entendimento específico para alguns homens, para ampliar e aperfeiçoar os santos, Pai. Pai, hoje nós falamos e aprendemos sobre este reinado, Jesus. Este reinado. E que Teu reino venha sobre nossas vidas. Que Teu reino venha sobre essa terra por meio da igreja. Senhor, meu Deus, nós oramos para que a Tua vontade seja feita na terra como é feita no céu. Senhor, eu oro por cada vida que está nos ouvindo e que nos ouvirá também. Pai, que Teu governo seja estabelecido nesse coração, nessa vida. Senhor, nós despojamos agora todo o nosso governo, todo o governo humano, que caia por terra agora, seja destronado todo o governo humano. E Deus, e que venha o Teu governo sobre cada família, que venha o Teu governo, Pai, sobre cada casa, sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada vida que está nos assistindo. Deus, e que o Teu Espírito e nós como igreja, nós clamamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Há um clamor, meu Deus, soprando sobre as nações. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Há um clamor que tem vindo sobre todas as nações. Homens têm cansado e não tem dado certo. Já está bagunçando tudo, está vindo caos. Mas, Senhor, venha o Teu reino. Estabeleça o Teu reino. Em nome de Jesus. Nós ansiamos por este governo. Pai, e leva cada um de nós, como súditos desse reino, a conhecer mais dessa palavra, a conhecer mais dessa proteção, dessa provisão, dessa misericórdia que é estendida sobre essa cultura que existe sobre, meu Deus, essa cultura que existe nos céus. Estabeleça em nós esta cultura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus então por hoje. E você tem alguma sugestão também, algum assunto pra gente que você considera relevante, para que a gente possa compartilhar essa multiforme sabedoria de Deus que pela igreja será manifesta na terra. Então você pode digitar. Amém? Você pode digitar aí. Nós tivemos uma live aí de 50 minutos. O computador aqui tá meio devagar, gente. Glória a Deus. Tem alguma sugestão, gente? Escrevam aí antes da gente encerrar então essa live aqui, esse programa, né? Onde estaremos a cada semana abordando um assunto diferente, talvez por meio de experiências, por meio de homens, por meio de alguns livros,
né, onde nós cremos que essa é dessa forma que a multiforme sabedoria de Deus ela é manifesta. Amém? Então, com muita sabedoria, com muita humildade, vamos receber essa palavra e poder colocar em prática no nosso coração. Glória a Deus. Então, mais uma vez, obrigado para você que ficou até aí. Que Deus abençoe a tua noite, o teu descanso. E se Deus permitir aí, estaremos novamente. Então, quinta-feira que vem, 11 horas da noite, sobre o próximo tema. Próximo tema, só Deus sabe. Esteja orando por mim, esteja orando aí, vamos ver algum tema relevante, né? E esses temas eu gostaria de compartilhar. São coisas que, para nós aqui também de Toyohashi, assim, tem mexido muito conosco, né? Então, tem mexido muito comigo. Então, por isso que eu creio que vai ser muito bênção também. Aquilo que é bênção para mim, a gente, né, deseja aí passar para vocês, tá bom? Então, que Deus abençoe. Boa noite para vocês, bom descanso para vocês e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.